Povo pela Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio, você sintoniza 98,7 FM. Vamos falar agora sobre o trabalho do deputado Napoleão Bernardes na Assembleia Legislativa, né? Como é que foi o primeiro ano do mandato na LESC e a perspectiva agora para 2024? Deputado, bom dia, sempre um prazer recebê-lo aqui na Itaberá. Bom dia, Jorge querido, toda a gente amiga de Blumenau, da região, todo mundo que está acompanhando a boa programação da Itaberá. Estou muito motivado com o trabalho como deputado estadual, sobretudo pelo que a gente tem podido fazer por Blumenau e pela região, por Santa Catarina e pelos catarinenses. Foi meu primeiro ano de mandato e temos aí boas conquistas para celebrar. Um ano que a gente pode dizer cheio de atividades, né, deputado? Começou com a tragédia daquele ataque à creche aqui em Blumenau, que mobilizou o estado inteiro, o senhor e os outros representantes aqui especialmente, né, para essa melhoria da segurança nas escolas, avanços nesse sentido. Chegamos na metade do ano com a aprovação da universidade gratuita, que foi um avanço considerado para o ensino superior, né? E também o repasse de recursos no final do ano também. Então, só pode resumir para a gente como é que foi esse primeiro ano de atividade na Assembleia Legislativa. Foi um ano completo, Jorge. Teve de tudo. E começou mesmo antes até de iniciar o mandato, porque o mandato de deputado começou no dia 1º de fevereiro do ano passado. E antes do dia 1º de fevereiro do ano passado, quando foi a posse efetivamente, aconteceram, infelizmente, em janeiro, aquelas enxurradas violentas em Ascurra, em Benedito Novo, em Doutor Pedrinho, em Rodeio, né? Então foram cidades duramente castigadas já em janeiro. Então o nosso trabalho, na verdade, já começou antes da posse. Já em janeiro eu liderei uma comitiva de prefeitos daquelas cidades mais atingidas, a Defesa Civil, a Secretaria da Fazenda. Então nosso trabalho começou ali para aquela ajuda emergencial das cidades atingidas pelas enxurradas. O que já gerou também aquela ideia de se desenvolver um projeto de socorro imediato para os municípios, né? Perfeito. E que tramitou ao longo de todo o ano na Assembleia Legislativa, foi aprovado pela Assembleia no fim do ano passado, foi encaminhado para a sanção do governador Jorginho Melo, foi sancionado em parte, né? E agora no retorno do ano legislativo a gente vai analisar aquilo que foi sancionado, ou seja, está valendo e é lei, mas se aquilo que foi vetado, né, e aí vamos estudar isso agora nesse início de ano, prejudica ou não aquele programa. Porque qual que é a ideia? Fruto justamente do que a gente viu nas enxurradas de janeiro. A burocracia, ela toma um tempo danado do gestor público naquele momento em que ele não tem que estar preocupado com a burocracia. Ele tem que estar preocupado em socorrer as pessoas e restabelecer a vida da sua cidade. Então, naquelas horas iniciais, 24 horas iniciais, 48 horas iniciais, não é o momento do gestor estar ali num escritório, num computador, preenchendo papelada. Ele tem que estar na rua, né, limpando a cidade, tirando barro, tirando a lama, socorrendo as pessoas, prestando auxílio emergencial. E essa é a ideia do programa Socorro Imediato. Uma resposta imediata, para que naquelas etapas iniciais o Estado prontamente possa comparecer com ajuda que é pequena, olhando sob a ótica do Estado, mas faz toda a diferença para a vida dos municípios. É uma hora extra que às vezes a prefeitura precisa pagar, é o combustível das máquinas, é o equipamento que precisa estar operando. Então nós aprovamos a resposta imediata, o socorro imediato, projeto nosso, e aprovamos um projeto também de um colega deputado, G.R. Consoli de Rio do Sul, que é ajuda mútua, que permite município ajudar município, sem autorização prévia. Porque olha só como a lei às vezes é complicada. Vamos supor que Blumenau queira ajudar Massaranduba está passando por uma dificuldade. Cedendo máquinas, Cedendo por máquina. Simples, um servidor, né? Atravessar a fronteira ali, Exato. Atravessar a ponte. E isso pode dar problema para o prefeito. Pode né? dar improbidade. E aí o que faz evitar a improbidade? Uma lei na Câmara anterior ao empréstimo. Só que às vezes acontece de madrugada, acontece no final de semana. Como é que vai fazer uma lei antes? Para isso, né? Então a gente fez uma lei guarda-chuva que já dá essa autorização prévia. Mas vamos supor esse exemplo. A Blumenau emprestou maquinário para Massaranduba. Só que o prefeito de Massaranduba vai ter que abastecer o maquinário. Então aí vem o socorro imediato, a resposta imediata. Para aquelas pequenas despesas das 24 horas iniciais, 48 horas iniciais, despesas básicas. Como eu disse, é hora extra, é diesel, é máquina, é para isso. E depois para reconstrução, é claro, aí vem todo o trabalho da burocracia que tem que ter, né?
licitação, convênio e tal. Que é outro debate também que tomou muito tempo dos deputados na Assembleia Legislativa, devido ao final do ano, as consequências das chuvas de outubro e novembro. E a gente viu do governador Jorginho Melo indo à Defesa Civil, agora no início da semana, e autorizando lá avanços em projetos, principalmente aqui de contenções no Vale do Itajaí, né, deputado? E é importante destacar, primeiro, que o governador, né, nesse aspecto específico, tivemos a enchente em Blumenau e no Vale como um todo, e no Alto Vale pior ainda, que foram mais de 30 dias com cidades embaixo d'água. Então foi uma tristeza. Eu e você juntos, né, já cobrimos muitas enchentes como colegas de trabalho. 2008, né, deputado? Não vamos dizer que a gente dormiu junto, porque a gente ficou acordado. Né? Do lado, né? Mas a gente passou no mesmo ambiente, digamos assim. Né? Mas só para dizer, enfim, que né, a descontração é só para dizer o quanto a gente né, sabe e entende, o quanto né? a gente entende a dor na pele. Né? Esse é o sentido dessa recorrência, né? E o que me chamou a atenção naqueles episódios do Vale do Itajaí? A presença constante do governador, ou seja, disposição, energia, compreensão ao lado. Isso é importante, né? Até para motivar o reinício de tudo, né? Eu acompanhei todos os dias daquele episódio de Blumenau, por exemplo, enfim, na gestão de crise, né? Com a responsabilidade que agente público deve ter. E eu contabilizei, eu acho, pelo menos 4 ou 5 vindas do governador em menos de uma semana a Blumenau e Rio do Sul. Mas onde eu quero chegar é que com a nomeação do novo secretário de Defesa Civil, que é coronel bombeiro e comandou os bombeiros nesta crise agora que nós tivemos em outubro e novembro em Santa Catarina, esse coronel já nas primeiras entrevistas, o coronel Fabiano, ele foi muito assertivo justamente nesse ponto que você coloca. Ele conhece a fundo, até porque já esteve no Japão, né? Ele conhece o projeto JICA e ele sabe todas as necessidades da nossa região e o governador, como você disse, esteve lá dando carta branca e aval para a coisa acontecer. Então estou muito confiante, óbvio, né, que em termos de governo nada é do dia para a noite. Isso. Mas ter o conhecimento, a disposição, a plena vontade, né, é um grande sinal de que as coisas vão se efetivar. A agilidade no tempo-resposta, né, para essas crises que muitas vezes uma cidade, um estado passa, né, e o tempo-resposta ser imediata, essa resposta é importantíssimo, né, para a gente evoluir em todos os sentidos, né, em todos os setores, né, deputado? E nesse contexto, né, enfim, de resposta e ação e balanço, né, eu lembro de termos conversado aqui na Itaberá, tanto no estúdio quanto por telefone, algo que a gente conseguiu viabilizar pela Assembleia Legislativa, que foi um novo instrumento jurídico, que são as chamadas TEVs, que é a Transferência Especial Voluntária. Porque quando a gente assumiu o governo, ou quando a gente assumiu o mandato de deputado estadual, eu também percorri todas as cidades da região e a gente fez um levantamento com todos os municípios, com todos os prefeitos, levamos a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Infraestrutura, fizemos audiência pública na Assembleia Legislativa, cobramos firme que o Estado voltasse a repassar recursos daquilo que já tinha celebrado convênios com os municípios. Tinha muita obra em andamento que estava parando, tinha muita obra em andamento que chegou a parar porque o Estado não estava mais fazendo repasse. E nós tivemos uma ação firme, eu sou vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e asseguramos uma nova lei que permitiu segurança jurídica para o Estado fazer os repasses aos municípios daquilo que já estava acontecendo. Sob o lema de que obra parada, né, obra que iniciou não pode parar. Independente do CPF do governador que tenha iniciado as obras, o CNPJ do Estado de Santa Catarina avalizou. Então essas obras têm que ter começo, meio e fim. A gente liderou isso no primeiro semestre na Assembleia Legislativa e conseguimos efetivar. Os repasses agora estão acontecendo, as obras voltaram, seja em Blumenau, nas cidades da região, por toda Santa Catarina. O Estado voltou a repassar recursos para os municípios, dinheiro direto na cidade, para executar aquelas obras que já estavam em andamento e, infelizmente, ou estavam parando ou acabaram paralisando. Então essa página a gente também conseguiu virar. Deputado, ainda tem algumas pendências do Estado aqui com a nossa cidade. Há uma discussão ainda sobre a aquisição do SESI, que são recursos estaduais necessários para que isso aconteça. O desenvolvimento da obra do prolongamento da Via Expressa, que é uma obra necessária também para o desenvolvimento de toda uma região, que é a região norte aqui do município. E o governo aqui no município tem um projeto, se eu não me engano, até já desenvolvido de quando o senhor foi prefeito aqui no município, né, de revitalização de toda a SC 108, a rua Doutor
Pedro Zimmermann, um binário lá na região norte para melhorar tudo aquilo lá, que também depende de recursos do Estado, principalmente para onde o Estado tem a competência com a rodovia, né? Como é que o senhor, junto com os demais deputados aqui da cidade, pode trabalhar para que a gente tenha bons avanços nesse sentido? Nesses temas que colocas, Jorge, em primeiro lugar, destacar a união dos deputados de Blumenau, nós 4. Que foi muito positiva no ano passado, que a gente torce muito para que continue sempre. Da minha parte, sempre continuará e eu tenho sentido assim muita energia positiva, né? A gente tem trabalhado em união. O senhor sabe que a nossa preocupação é quando chega as eleições municipais, né? Que acaba, às vezes, atrapalhando e fazendo com que essa união não perdure, né? Infelizmente. Mas assim, até aqui há uma fina sintonia, você tem testemunhado e acompanhado, né? Nossa, com o deputado Egídio Ferrari, o deputado Marcos da Rosa, o deputado Ivanates. Óbvio que cada um tem os seus temas, tem as suas pautas, claro. Mas nos temas maiores de Blumenau, nós 4, e do Vale aqui da região, mas principalmente dos temas de Blumenau, nós 4 que somos os deputados da cidade, a gente tem trabalhado com muita união. Nós representamos 10, né, um bom número ali da Assembleia Legislativa. Né? De 40 deputados estaduais, 4 são de Blumenau, 10% da Assembleia é significativo. Então a gente tem trabalhado unidos. Nesse contexto que você fala, né, ponto 1 é o complexo do SESI. Na legislatura anterior ainda, né, você acompanhou o nosso trabalho e o nosso empenho, eu não era deputado estadual. Na época, os deputados de Blumenau fizeram uma emenda não impositiva, ou seja, uma emenda que está lá no Orçamento do Estado, né, e que eu digo assim, é a carta na manga que vai permitir que a obra aconteça. Porque se não está no orçamento, a obra não pode acontecer de jeito nenhum. Não tem nem como reivindicar. Então o primeiro passo é colocar no orçamento. Os deputados da legislatura passada colocaram, o governador, à época, Carlos Moisés, ainda fez o veto. Vetou no final do mandato dele. Vetou no final do mandato dele. E ao longo do ano, nós tentamos derrubar o veto. Eu, inclusive, tive um papel importante, porque eu estava na Comissão de Constituição e Justiça, consegui fazer derrubar o veto na Comissão de Constituição e Justiça. Mas depois, enfim, por maioria do governo, acabou não sendo votado no plenário. Mas nós, no final do ano, né, de novo em união, até por respeito, porque era o deputado que apresentou por primeiro lá atrás, então o deputado Ivanates, ele foi o autor e eu fui o coautor da emenda não impositiva para voltar a colocar no orçamento aquele recurso para o SESI. A gente está fazendo uma análise agora das sanções e dos vetos do governador. Eu tenho uma primeira impressão de que isso foi vetado, mas eu não posso ainda confirmar porque é um documento longo, né? A gente está aí na fase de estudo. Né? O orçamento do Estado é uma peça legal muito grande. Então eu tenho uma pré-impressão de que essa emenda foi vetada, mas a confirmar, e nós vamos te atualizar a esse respeito. E aí vem o trabalho de novo, né? A tentativa da derrubada do veto. Mas a gente fez essa aprovação na Assembleia. E o mesmo valeu, e aí a iniciativa tinha sido do deputado estadual Ismael dos Santos, que hoje é federal, aí eu liderei isso, que era colocar os 9 milhões para o complexo da Polícia Civil. Então aquelas duas principais emendas que já estavam, né, no orçamento passado, a gente conseguiu reaprovar, estão novamente aprovadas. Agora estamos na análise da sanção do veto, para daí fazer o trabalho político de cobrança, se foi sancionado, para que daí aconteça, e se foi vetado para derrubar o veto. Porque, como eu já disse, né, tem que estar isso no orçamento para a gente poder fazer a defesa. Porque se não está no orçamento, nem tem o que discutir. Né? Então, nesses dois pontos, a gente aprovou na Assembleia, novamente, tanto o complexo do SESI, quanto o complexo da Polícia Civil. Quanto a esse 68, né, a continuação da Via Expressa, né, o prolongamento da Via Expressa, ela tem um primeiro trecho que infelizmente vai a conta-gotas, e a visão do prefeito Mário é até fruto, né, de um projeto que começou conosco no nosso governo. E o Mário era o nosso vice-prefeito à época e a gente fez isso em conjunto. Qual que é a nossa visão? Né? É o chamado Corredor Norte, que é a capacidade de ampliação da Pedro Zimmermann. Porque a Pedro Zimmermann, na verdade, já é uma rodovia estadual. A gente chama de rua Pedro Zimmermann, mas aquela é uma rodovia estadual. É a segunda mais movimentada do estado de Santa Catarina. Pois é. Então, e o estado já tem uma responsabilidade sobre aquilo. Então, qual que é a visão do prefeito Mário, né? Fruto do projeto que a gente deixou lá atrás, né? E que é um projeto estratégico para a cidade, como tantos outros. O corredor ali da Ponta Aguda, da República Argentina, prolongamento da Humberto de Campos, né? Todo o complexo do Badenford, né? Tudo aquilo foram projeções, muitas entregues, e teve essa, né, que a gente está em busca de recursos.
Então a ideia seria fazer o primeiro trecho da S68, do prolongamento da Via Expressa que está em execução, mas concentrar os recursos na ampliação da capacidade ali da Pedro Zimmermann. Né? Porque ali realmente a rodovia estadual seria a municipalização da Pedro Zimmermann. Mas, claro, naquele trecho até a Polícia Rodoviária Estadual, né? Isso. Então ali é um projeto importante de mobilidade, algo avançado. Desenvolvimento para seria aquela como, região, né, quem transita hoje ali, Complexo do Badenford, prolongamento da Humberto de Campos, a nova Humberto de Campos, seria isso replicado na Pedro Zimmermann. Pedro Zimmermann. Essa é a ideia. Quem passa pela República Argentina, né, que a gente fez lá, né, todo um novo corredor, toda uma nova estratégia de mobilidade. Então, como está Humberto de Campos ou como está a República Argentina, é fazer exatamente o mesmo em relação ali à região norte, em relação a Pedro Zimmermann. Então, o projeto de engenharia, que é caro, já tem. Agora, claro, é a busca de recursos para execução. A prefeitura já tem alguns financiamentos viabilizados, alguns começaram até na nossa época, e o que precisa é o complemento. Então, para o Estado seria um bom negócio, porque o prolongamento da Via Expressa é uma obra de 100% de responsabilidade do Estado. E fazer, né, ali é uma o novo parceria, corredor, né, da Pedro Zimmermann é uma parceria em que a prefeitura entra com uma parte, o Estado só entra com outra parte. Né, e municipaliza algo que é do Estado. Ou seja, para o Estado é um bom negócio. E para o município é melhor ainda. E é o município que executa, o que é melhor ainda para o Estado. Né? Exato. Então eu tenho sido também, né, um defensor dessa tese, já promovi encontros entre o prefeito Mário e o secretário de Infraestrutura, o secretário GR, já promovi encontros entre o prefeito Mário e o secretário da Fazenda, o secretário Cleverson, mas qual foi a tratativa do ano passado? E aí você acompanhou bem e a Itaberá testemunhou. A luta era o quê? Dar continuidade às obras que já tinham iniciado. Essa era a linha de corte do ano passado. E realmente, né, obras de Blumenau que estavam parando, a gente conseguiu fazer com que não parassem. Obras que tinham parado, a gente conseguiu fazer reandar. Então a gente conseguiu fazer com que o Estado voltasse a repassar dinheiro direto para o município. Isso foi uma luta nossa na Assembleia. Eu tive um papel importante na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tive um papel importante na vice-presidência da Comissão de Assuntos Municipais. A gente conseguiu realmente viabilizar isso. Que aquelas obras ou que estavam paradas ou que pararam, que elas fossem retomadas. Então aquela era a prioridade do Estado no ano passado. Agora vem os novos projetos. E aí vamos encampar essa luta com toda certeza. Com certeza. Deputado, 2024 está começando. Quais são as prioridades do senhor na Assembleia Legislativa, né? Além da continuidade de todos esses projetos e discussões que estão acontecendo? Jorge, seguir firme na defesa dos municípios, das cidades, sobretudo de Blumenau, da nossa região, fazer a defesa para trazer recursos, para trazer investimento, para trazer progresso, para trazer desenvolvimento e continuar numa linha de trabalho que eu iniciei no passado, que é a defesa do bolso do contribuinte. É, de fato, poupar o cidadão, é defender o cidadão, defender o contribuinte. E nós conseguimos bons exemplos no ano passado. IPVA, que chega agora no início do ano para todo mundo que tem um carro, uma moto. IPVA teve disparates absurdos. Por exemplo, 2021, a inflação no Brasil foi 10%, ou seja, uma inflação já alta. E o IPVA, que é o imposto do carro, da moto, em Santa Catarina aumentou 33%, o triplo da inflação. E fruto da viabilização do nosso mandato, da nossa articulação política, o que a gente pode dizer hoje com alegria? Nunca mais na história de Santa Catarina, isso vai acontecer. O IPVA nunca mais vai subir acima da inflação, fruto de uma lei que a gente articulou a viabilização. Já é lei. Então agora o IPVA, no máximo, ele vai subir a inflação, nunca mais acima da inflação. E olha como isso é importante. Nos últimos 21 anos, teve 9 ocasiões que o IPVA subiu acima da inflação. Isso nunca mais vai acontecer, porque agora entrou uma trava que a gente conseguiu viabilizar, fruto da articulação do nosso mandato. Limitando pela inflação, né? Então vai subindo de acordo com o valor da tabela FIPE, que é o padrão, só que se chegou na inflação, aí aplica a trava, aplica o teto. Então o trabalhador catarinense nunca mais vai pagar acima da inflação do IPVA. E isso aconteceu na pandemia, né? Houve um aumento absurdo no valor dos veículos que refletiu no IPVA. É. E aí chegou 2021, absurdo dos absurdos. A inflação ser 10% e o IPVA subir 3 vezes aquilo. O triplo. Não dá para admitir. Dói no bolso, né, deputado? E outra conquista grande, aí também dá para dizer que foi o nosso mandato que alertou por primeiro e que a gente conseguiu viabilizar a articulação da lei. Dia 1º de janeiro, se não fosse a atuação do nosso mandato e depois da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, mas se não fosse o nosso alerta e a nossa defesa firme por primeiro desde outubro, todo mundo ia acordar dia 1º de janeiro, com os alimentos da cesta básica
no mercado, na prateleira do mercado, arroz, feijão, ovo, todas as carnes, leite, café, erva mate, 23 desses produtos que são essenciais da cesta básica, as pessoas iam acordar 1º de janeiro com eles custando 41% mais caro, porque o imposto ia aumentar 41% o ICMS, que é o imposto estadual que incide nesses alimentos. Porque há 30 anos, tem uma lei que reduz o ICMS em 41% desses alimentos que são considerados da cesta básica. Só que essa lei feita há 30 anos atrás, tinha uma data de validade, 31 de dezembro. E era agora, e estava chegando. E nós percebemos isso em outubro, que dia 31 de dezembro aquela lei deixava de valer. E se nada fosse feito, do dia para a noite, ia ser um presente de grego no Réveillon, dia 1º de janeiro, 41% de aumento do imposto dos alimentos essenciais. Eu comecei a alertar isso em outubro, fizemos defesa firme, enfática, cobramos outubro, novembro, dezembro, e aí em dezembro o governador se sensibilizou, mandou para a Assembleia o projeto de lei, nós aprovamos e prorrogou aquele desconto da cesta básica. Ou seja, garantimos que não houvesse o aumento de 41% no imposto dos alimentos essenciais. Agora está chegando a hora do almoço, muita gente está ouvindo a gente, almoça fora até por necessidade de trabalho, né? Vai no Bife em Quilo, vai no Prato Feito, vai no Executivo, porque a vida da gente é corrida, almoça fora, por exemplo, por necessidade do trabalho. Também tinha uma lei que ia vencer dia 31 de dezembro. E com o vencimento dessa lei, o imposto do bar e restaurante, de bares e restaurantes, ia aumentar 100%. Ia dobrar. Dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, virou a madrugada, deu o Réveillon, ia dobrar o imposto de bares e restaurantes. Na prática, ia dobrar o preço da comida para quem se alimenta fora. E nós conseguimos também, com a mesma defesa, outubro, novembro, dezembro, conseguimos fazer o governo mandar um projeto de lei para prorrogar aquele desconto do imposto e conseguimos manter no padrão que está. Então a gente conseguiu evitar 2 aumentos, 41% nos alimentos da cesta básica e 100% do imposto de bares e restaurantes, que ia cair ambos no bolso do consumidor. Então é essa linha de trabalho que a gente vai continuar fazendo ao longo desse ano. E a gente fica e agradece, né? Fica feliz por essa atenção, principalmente, né? Que o cidadão imagina começar o ano novo com tanto aumento, né? Quem aguenta? Já basta o que vem, naturalmente, né, deputado? Deputado, estamos no ano eleitoral, eleições municipais. Qual vai ser o papel do senhor nessas eleições? O que o partido do senhor prevê para Blumenau nessas eleições? O senhor tem o desejo de voltar a ser prefeito, deputado? Jorge, eu agradeço, né? Eu de vez em quando recebo essa pergunta. E quando as pessoas perguntam, né, no dia a dia, aconteceu sábado, por exemplo, em Ilhota, tomando um caldo de cana e comendo um pastel, tinham 3 blumenauenses numa mesa, conversamos lá, tomamos um pastel, comemos um caldo de cana, enfim. E a gente sente que alguns perguntam no sentido da curiosidade, mas outros torcem. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que torce, tem gente que não torce, é normal da política, né? Sim. É normal, mas tem muita gente que realmente, às vezes, pergunta no sentido assim de incentivar. Pô, seria legal. E óbvio que é super honroso, né? Eu nasci em Blumenau, vivi a minha vida inteira em Blumenau, toda a minha história é aqui. Então, ser prefeito da cidade que a gente nasceu, viveu, convive, tem família, não tem nada mais honroso que isso. É muito legal ver o legado da gente, né? Obras, ações que a gente realizou, programas que a gente fez que dão efeito até hoje. Então, isso é muito honroso. Mas a vida da gente a gente vai amadurecendo. Óbvio também que se eu fosse prefeito hoje, acertaria inclusive muito mais, até pela vivência, pela experiência, né? O cabelo branco da gente vai dando conhecimento de vida que vai fazendo a gente acertar mais. Mas, por outro lado, agora como deputado estadual, como a gente já disse, somos só 4 de Blumenau. Vou pegar o meu exemplo. Se por um acaso eu disputasse e vencesse a eleição, por hipótese, né, me tornasse prefeito, Blumenau deixaria de ter um deputado estadual. O deputado seria o meu primeiro suplente, que é de Chapecó. Eu, por exemplo, daquilo que eu pude trazer de emendas e recursos, eu priorizei Blumenau e a nossa região. A gente conseguiu trazer quase 10 milhões de reais para a cidade, num ano. Só na última pegada para o Hospital Santo Antônio e Santa Isabel, foram 4 milhões de reais para os hospitais da cidade. Numa articulação com o deputado federal Darcy de Matos e a bancada federal catarinense, do passado ainda, mas que deu resultado agora, foram 5 milhões para a Renal Vida, muito recurso para muitas entidades, para obras. Então, um deputado ele consegue trazer recurso para a sua cidade e para a sua região.
Se eu me torno prefeito, eu deixo de ser deputado. Blumenau perde um e perde esses recursos. Então eu posso, né, cumprir e honrar o meu mandato até o final, né, estar no meu mandato até o final, fui eleito para ser deputado, né, cumprir o mandato até o final e de lá ajudando a cidade e ajudando a região. Então não precisamos perder um deputado para ter um prefeito. A gente pode ter um deputado lá, continuando a ajudar a cidade, ajudando cada vez mais a cidade de lá, que é o que eu tenho feito. Então, só para responder a curiosidade que muitos têm então, e o porquê. Candidatura descartada. Não né, é por deputado? não desejar, né? Não é por não querer. Né? É realmente por entender que até do ponto de vista matemático, para a cidade, é importante a gente ir lá para trazer recursos de lá e abrir portas para a cidade lá, como eu tenho feito até aqui. Então eu estou no PSD e o nosso partido, então, tem uma pré-aliança estadual com o Partido Novo. Isso. O pré-candidato do Partido Novo em Blumenau é o promotor aposentado Odair Tramontim. Então, a tendência, né, é que em Blumenau, fruto desse acordo estadual, o PSD, que é o meu partido, do deputado federal Ismael dos Santos também, a tendência é que a gente apoie a candidatura do Novo através do promotor Odair Tramontim. Essa é a tendência do PSD, né? E o senhor descarta hoje uma possibilidade nessa eleição, né, de retornar a se candidatar a prefeito de Blumenau. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor. A gente estourou o tempo que o senhor tinha Obrigado. conosco, né? Obrigado por essa compreensão. E esteja sempre presente aqui na nossa programação. É sempre muito bom prestar contas com a comunidade. Obrigado, viu, Jorge, pela oportunidade. Né? Isso também é um ato de transparência, né? Um gesto de responsabilidade. Então, eu agradeço a oportunidade para a gente poder, né, mencionar aquilo que a gente faz, prestar contas, que é o nosso dever ético até, como agente público. Vamos estar muitas vezes aqui, vamos estar muitas vezes por telefone, por áudio, sim, vamos estar sempre presentes. Da forma presente. que der, né, deputado? Sempre juntos. Obrigado. Obrigado para o senhor, uma Ótimo ótima ano para semana todos. e ótimo ano para o senhor também, Amém. né? Obrigado. Muito sucesso na Assembleia. Um abraço a toda a gente amiga que está nos acompanhando. Deputado Napoleão Bernardes, do PSD, conversou com a gente.